E o grande mestre Alexander Fia segue sua participação na Liga Italiana, né? Hoje foi a 4ª rodada da Liga, né? Que é o Campeonato Italiano de Xadrez por Equipes, né? Ele enfrentou o ucraniano Li Minpeng. A gente vai dar uma olhada nessa partida incrível, né? Que ocorreu hoje. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, isso é muito importante para o nosso canal crescer. Bom, a gente trouxe antes de ontem, na terça-feira, a vitória da primeira rodada do FIA contra o grande mestre das Filipinas, Roland Salvador, e a equipe dele acabou vencendo. Ontem, quarta-feira, foi dia de rodada dupla. O FIA empatou contra o grande mestre Eduardo Iturrizaga, sem muitas emoções, né? Na partida da manhã, a equipe dele acabou ganhando. Na parte da tarde, ele teve outra partida sem grandes emoções contra o grande mestre italiano Lorenzo Lodici, né? Ele acabou empatando de pretos. Grande mestre 2.524 da Itália, e a equipe dele acabou perdendo. E hoje, né, ele jogou pela 4ª rodada contra o Min Peng, essa partida agora, que a gente vai ver. E vamos ver as coisas que aconteceram, né, nesse duelo. E a equipe dele acabou vencendo, né? 2,5 a 1,5. Uma vitória ali boa no match. Mas essa partida não foi da maneira, né, que o FIA queria. Claro, vamos ver aqui o que aconteceu. Ele jogou E4, tivemos uma siciliana. O ucraniano jogou na Najdorf, né? E aí veio bispo E3. O FIA tá querendo jogar aqui o ataque inglês com F3, dama D2, clássico. Só que aqui uma alternativa interessante, a gente até trouxe uma partida do Kasparov com essa linha, cavalo G4, né? Uma alternativa interessante. E aí a linha crítica seria bispo G5, H6, bispo H4, G5, bispo G3, bispo G7. É uma posição bem aguda, né? Tem muita teoria isso aqui. Mas o FIA fez o seguinte, jogou bispo C1, o adversário dele repetiu, propôs uma repetição, mas é claro que o FIA queria jogar para ganhar. E jogou a linha do bispo G5, a mais agressiva aí para as brancas contra a Najdorf, que ele sempre foi uma linha favorita dele. Eu mesmo já joguei muitas vezes com as pretas contra ele essa posição. Com mais insucessos do que sucessos, né? Ele me ganhou algumas vezes, né? Nesse BG5 eu ganhei uma. E aqui, cavalo BD7, uma das linhas da moda, alternativa ao mais jogado E6 aqui. Cavalo BD7, FIA jogou bispo C4, nessa posição é possível jogar F4, dama E2, é outro lance para rocar grande direto, mas ele optou por bispo C4, dama B6, jogou o ucraniano, bispo B3. Também é possível jogar para sacrificar o peão de B2 aqui, por exemplo, com dama D2, dama toma torre B1, dama 3, né? E jogar no espírito do peão envenenado aqui, roque é possível, cavalo D5, entre outras ideias, tem compensação pelo peão. Bispo B3, claro, um lance bem normal nessas posições. Defende em B2, o bispo fica menos exposto aqui do que em C4, né? E6. E aqui o FIA jogou o interessante A4, né? Ele ganha espaço na ala da dama e está almejando jogar A5 aqui, ganhando ainda mais espaço, né? Incomodando a dama e também dificultando o B5 das pretas aqui na ala da dama no futuro. As pretas jogaram H6, o FIA jogou A5 atacando a dama voltou para C7, bispo H4, G5 e bispo G3. Uma posição já pinta muito complicada, né? As pretas, digamos assim, já avançaram aqui na ala do rei. Já dá para perceber que o rei delas não vai ter um lugar tão seguro, mas elas
tem um bom jogo de peças aqui, né? E ganha um espaço aqui na ala do rei. O problema a longo prazo vai ser o rei, né? Rocar pequeno vai ser arriscado, rocar grande vai ser arriscado, ficar com o rei no centro também é arriscado, né? Cavalo C5 aqui jogaram as pretas, o Fia jogou dama F3, defende o peão de E4, ataca o cavalo de F6, bispo E7, e o Fia jogou bispo A2, um lance interessante aqui, tem que ficar de olho em 10 como B4 agora. Mas uma alternativa boa para o Fier aqui seria possivelmente H4, G4, para manter ali a coluna H fechada, dama E3. E agora a ideia de E5, né, faz com que as pretas tenham que tomar alguma providência, possivelmente E5 da parte delas, enfraqueceria um pouquinho as casas brancas. Poderia seguir cavalo F5. É natural eliminar esse cavalo chato, né? Peão tomar o bispo de B3. Apesar da estrutura estar cheia de peões dobrados aqui, as brancas têm uma pequena vantagem. Depois de torre C8, roque. Por conta do controle de D5, não dá para avançar D5 por bispo toma. E o rei das pretas não tem local seguro, como a gente já mencionou. Torre FD1 pode ser o próximo lance aqui para as brancas. No entanto, a ideia do Fia também parece interessante, bispo A2. E aqui, reparem que esse lance deixa o peão no ar, mas esse peão parece super envenenado, né? Mas não é tão claro assim. E o ucraniano foi atrás dele, tomou mesmo, sem medo esse peão. Por enquanto não tem nenhum descoberto, né? Porque com o bispo que a torre está caindo, a Sofia jogou muito bem aqui roque. Agora ameaça lances como bispo toma E6, né? E aqui o ucraniano jogou de forma bem provocativa dama B4, né? Esse é um pouco exagerado. Seria mais prudente voltar a dama para B6, também olhando para B2, reforçando D6 e a dama em qualquer situação pode voltar para C7. Mas veio dama B4, atacando o cavalo e peão de B2. O Fia jogou aqui torre FD1. Outra ideia talvez fosse torre AD1, né? E deixar essa torre para ser usada na coluna E, também seria mais ou menos parecido, né? Mas seria uma boa ideia também. Mas torre FD1 tá ok. Agora o Fia tá ameaçando bispo toma D6, né? E se bispo toma D6, tá caindo o cavalo em F6. Se tomar em B2 aqui, torre de DB1 é chato, né? E se a dama tá com problema, se dama 3 agora, bispo C4, né? A dama tá sem casa, teria que dar a dama aqui e não tem compensação suficiente, né? Mas veio o cavalo de CD7 aqui. Um lance provocativo aqui. Defende o cavalo contra bispo toma D6, né? Mas parece um pouquinho passivo, né? No entanto, uma ideia que parecia mais prudente seria voltar a dama para B6, né? Tira a dama ali do meio que do fogo cruzado, né? Defende ponto D6. Embora ainda tenha E5, né? Depois de peão toma, bispo toma, dá para voltar o cavalo aqui atacando o bispo e as pretas até podem rocar no próximo lance. Uma posição muito complicada aí. Seguiria outra partida. Depois de cavalo CD7 é provocativo porque deixa de proteger o ponto E6 aqui, né? Então aqui o Fia tem duas continuações tentadoras, né? Dois sacrifícios em E6. As pretas vão ficar com o rei no centro. E esse sacrifício vai, digamos assim, destruir ainda as defesas do rei preto no centro. Ele optou por bispo toma E6, tá? Possivelmente, ainda mais forte, seria cavalo toma E6. Peão toma e bispo toma E6. É uma posição que não tem nada assim tão grave acontecendo de imediato, mas a longo prazo é muito difícil jogar de pretas aqui. Por conta da dificuldade aqui do que fazer com o rei, tem muitas fraquezas e é difícil se movimentar sem piorar a posição, né? Por exemplo, cavalo E5 seria um lance ruim. Ataca a dama, mas as brancas têm bispo toma. Se bispo toma
E6, é que se tomar esse outro bispo, o cavalo D5 é muito forte, ataca a dama e o cavalo. Se cavalo toma, tá tendo cheque em F7. Ou mesmo o bispo toma com ameaça cheque em H5, em F7, com ataque decisivo. Então, tomaria o bispo de casas brancas. Aí, bispo toma D6, né? Se bispo toma F6, ainda dá para jogar aqui G4. Se a dama sai, toma o bispo aqui. Ou se a dama sai para F4, dá para jogar torre F8. Agora não tem um cheque em H5, como teria na posição anterior. Ele vai recuperar a peça aqui por conta da cravada. Então, mas aqui bispo toma D6, é forte, né? E se bispo toma D6, dama toma F6, as brancas têm vantagem decisiva, tá atacando tudo aqui. Claro que não é obrigado a tomar o bispo de D6, mas a posição parece bem perigosa. Aqui tem 2 peões pela peça aqui, o fiero, o rei preso no centro. Seria uma posição muito difícil de defender na prática aqui para o ucraniano. Depois de cavalo CD7, bispo toma E6. Também é interessante essa posição. F toma, cavalo toma. Aqui o FIA tem ameaça de cavalo C7 cheque. Cavalo G7 pode acontecer. Mas aqui o ucraniano começou a defender de maneira muito forte. Ele jogou o melhor lance aqui, rei F7. Sai do cheque de cavalo. E a posição aqui é muito aguda aqui, né? É fácil cometer um erro e ficar perdido aqui, tanto com as brancas, que sacrificaram material, como com as pretas, que estão sofrendo um ataque forte. E o FIA jogou torre D4, lance natural que ataca a dama, mas que não é o melhor aqui, né? Ele poderia jogar cavalo D5, atacando a dama, o cavalo de F6 está cravado. Uma possibilidade aqui seria dama toma B2, tá? Outra seria dama toma E4, e aí as brancas podem jogar da seguinte maneira: trocar as damas, cavalo toma, cavalo de EC7 atacando a torre, e se torre B8 recupera a peça aqui com torre E1, por conta do raio X tá atacando o cavalo e atrás tem o bispo, né? E se, por exemplo, cavalo de D F6, né, daria para jogar F3. E não dá para tirar o cavalo, por exemplo, o cavalo toma G3, toma o bispo com cheque, recupera a peça com vantagem. Se cavalo D5, por exemplo, tomar o outro peão de B2, teria uma variante aqui interessante. De novo, cavalo de EC7, atacando a torre, torre B8, torre de AB1 atacando a dama, cavalo E5 atacando a dama branca, né, por sua vez. Já poderia tomar aqui recuperando a peça. Ou poderia manter aqui a vantagem, quer dizer, o ataque, né? Tirando a dama. Dama A3, elimina o cavalo de E5. Troca o cavalo de F6 e dá um cheque aqui. E se rei G7, por exemplo, torre B6 com ideias bem perigosas aqui na sexta fila, seria uma posição difícil de defender, mas é claro que é uma variante aqui checada com o computador, né? Após a partida. Nada fácil de resolver, né? Isso aqui durante o jogo. Torre D4 é um lance bem tentador aqui também para ganhar um tempo na dama aqui. Só que aqui o ucraniano foi muito corajoso. Tomou em B2 mesmo, sem medo. Torre B1, tomou em C2. Aí o FIA tinha essa ideia aqui, bispo toma D6. Um forte lance aqui. Mas o ucraniano estava inspirado aqui na defesa e tomou esse cavalo sem medo de ser feliz aí, né? Rei toma E6, mandando o rei para o centro do tabuleiro, tomando a segunda peça. Tá com 2 peças a mais, mas com o rei aí na meiuca. Ele jogou torre B, D1. Um ponto aqui que se ele joga E5, né? Que parece chato, atacando o cavalo de F6. Dama F5 é uma resposta forte, devolvendo material para trocar as damas. Se trocar as damas aqui, pegar o bispo, cavalo toma E5, sobrou uma peça a mais aqui para as pretas, né? Um cavalo a mais, e vantagem decisiva. Então o FIA jogou bem aqui torre de BD1, agora ele tem ideias de aprontar coisa aqui na coluna D, né? Então, se bispo toma, tem torre, toma cheque. Tem ideia G5 de novo.
E aqui é uma posição muito difícil de jogar aqui do ponto de vista do ser humano, né? Muito complicado jogar com o rei no centro. Aqui as pretas cometeram uma imprecisão com torre 8. O lance correto aqui seria jogar cavalo E5 mesmo, né? E depois de bispo toma E5, o rei toma. O rei ia lá Ivanchuk, né? O famoso uma partida do Ivanchuk que ele defendendo levou o rei para o centro, depois voltou e ganhou com material a mais. E aqui não tem nada tão convincente aqui para as brancas, mesmo com esse rei aqui. Por exemplo, cheque, rei E6. É claro que não. Cavalo toma D5, que vai levar mate aqui com rei E6 e dama F5. Mas depois de rei E6, as pretas estão voltando com o rei e não tem compensação suficiente aí pelo material sacrificado. São 2 peças, né? E o rei deve ir para F7 e escapar. Depois do natural torre E8 aqui, o FIA jogou bispo toma E7. Mas aqui o ucraniano achou G4, né? Que lance. Um lance muito forte aqui para desviar a dama aqui da defesa do cavalo de C3, né? Se torre toma E7, que seria natural, cavalo de torre de 4, D2, dama B3. Uma ideia forte aqui para o FIA seria E5. E se cavalo toma torre D6 cheque, e depois vai tomar lá em F6. Então aqui teria muito ataque ainda para as pretas, né? Para as brancas. Mas esse G4 é fino, né? E aqui o FIA cometeu o erro decisivo, que é dama E3, numa posição muito difícil aqui de ser jogado. Possivelmente ele poderia salvar aqui com dama F4. Um lance muito difícil. E agora pode tomar o bispo aqui com as 2 peças. Se tomar o cavalo de C3, aí as brancas vencem com bispo toma F6, cavalo toma F6, E5. Cavalo D7, torre D6 cheque, rei E7, torre toma D7 cheque, bispo toma dama F6 mate. Mas é claro que não é obrigado a tomar o cavalo. Rei toma é uma opção, assim como torre toma, né? Se torre toma, eu poderia continuar com E5. E se cavalo toma, claro, torre D6 cheque vai ganhar, porque vai pegar o cavalo em F6 depois, com ataque decisivo. E aí as pretas teriam que devolver uma das peças, rei F7. Mas o FIA aqui poderia jogar cavalo E4, né? Aumentando a pressão em F6. É uma posição muito complicada, né? Aí teria chances para os dois numa partida, na prática, né? Se tomar de cavalo aqui em E5, toma em F6. Se tomar de torre, toma em D7. Bispo toma, torre toma. O cavalo está cravado, né? Então vai cair aqui em F6. Então, provavelmente isso levaria a uma igualdade, mas ainda poderiam acontecer muitas coisas na prática, né? Igualdade do ponto de vista do computador. E se tomar de rei, torre C1 é fino, atacando a dama. Dama B3 e agora E5. Agora esse cavalo está defendido. As pretas não teriam nada muito melhor do que devolver uma das peças com cavalo toma. E aqui o FIA teria que jogar cavalo D5 cheque. Não dama toma, que depois de rei F7 as pretas defendem tudo aqui, atacam a dama. Mas esse cheque aqui é fino. Cavalo por D5. Outra opção seria devolver da dama aqui por várias peças, com dama toma, torre toma, cavalo toma, dama toma E5 cheque, bispo E6. E aqui provavelmente terminaria empate, né? As pretas têm torre, bispo, cavalo pela dama, que é mais que suficiente, mas dificilmente o rei vai conseguir escapar aqui dos cheques em boas condições. É muito provável que isso aqui empate. E sem devolver a dama ali tomando de cavalo em D5, provavelmente tudo terminaria em perpétuo. Dama toma, bispo E6, dama G7. Se o rei vier para a coluna C, dama C7 é mate. Então, aqui tem que cobrir o cheque. E aqui tudo terminaria provavelmente em perpétuo. Ao invés disso, FIA jogou dama E3. E aqui as pretas jogaram torre toma E7.
Fier achou um lance bem interessante aqui, torre B4, que ameaça a torre C1 e a dama tá presa, mas aqui as pretas acharam um fantástico G3. Fenomenal lance, e aqui com uma ideia clara, né? Quando você está sendo atacado e o adversário sacrificou muito material, você pode devolver um pouco do material para simplificar a posição e diminuir o ataque. Foi o que as pretas fizeram aqui com esse lance fantástico. Agora tudo está acabado aqui. O Fier jogou H por G3. Se ele tomar de dama, o rei escapa para F7. Não tem mais nada. 2 peças a menos. E depois de H toma, a ideia das pretas é cavalo G4. Um lance que ataca a dama. E se a dama sai aqui para D4, você pode trocar as damas. Aí você devolve parte do material, mas troca as damas. Rei toma, cavalo E5, as pretas têm uma peça a mais e o ataque acabou, né? Sem as damas no tabuleiro. Depois de cavalo G4, Fier tentou torre D6 cheque. Mas depois de rei por D6, dama D4 cheque, rei C7. Aqui o rei escapou e teve que abandonar. Então uma defesa impressionante aqui do ucraniano Li Minpeng, mas ainda assim a equipe do Fier ganhou, né? Os outros tabuleiros fizeram 2,5, 2,5 a 1,5, são 4 tabuleiros. Está na briga ali a equipe dele na Liga Italiana. Bom, a precisão da partida foi de 80,2 para o Fier, 90,1 aí para o Min Lipeng. Uma partida muito complicada, né? Bem aí no estilo Fier, né? Que gosta dessas bagunças. Mas realmente a gente tem que dar os méritos aqui para o ucraniano, que achou defesas aqui bem difíceis. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, né? Lembrando que isso é muito importante para ajudar o nosso canal a crescer, YouTube recomendar mais a gente. E então é isso por hoje e até os próximos vídeos.